Se você gostar desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Além de assistir os demais, se inscreva em meu canal do YouTube e clique no sininho para receber atualizações. Olá a todos! Na minha última videoaula eu falei sobre nivelamento do repertório trompetístico. Sugeri que este repertório fosse categorizado de iniciante, básico, intermediário, avançado até o superior. E recentemente na minha universidade eu tenho implementado um curso de extensão em trompete com um enfoque justamente na interpretação musical, interpretação aliada às principais obras que foram compostas para o nosso instrumento. Eu escolhi uma das obras que eu considero de nível intermediário e trago até vocês tentando justificar por que eu categorizo o nível de dificuldade dela como intermediária. E a obra escolhida para análise foi A Trumpeter's Lullaby, do compositor norte-americano Leroy Anderson. Leroy Anderson foi relativamente célebre nos Estados Unidos na metade do século XX como compositor. Dentre algumas das obras famosas está Bugler's Holiday, para 3 trompetes, e a famosa Máquina de Escrever. No próprio site do compositor, eu coletei a informação do ano de composição de Trumpeter's Lullaby. É interessante frisar que essa obra foi dedicada a Roger Voisin, que na época, um célebre trompetista francês, que era primeiro trompete da Orquestra Sinfônica de Boston, e solicitou ao compositor que escrevesse algo que pudesse mostrar a doçura do trompete. Pois bem, para ter uma ideia clara do nível de dificuldade de The Trumpet's Lullaby, ou melhor, A Trumpet's Lullaby, a primeira coisa que eu observaria seria a armadura de clave. Então já temos aqui um sustenido na clave. Então, tranquilo, para um aluno de nível intermediário, que a princípio já deve ter estudado, pelo menos, no meu entender, até uns 4 ou 5 bemóis sustenidos. C cortado. Então já é uma fórmula rítmica, um pouco mais complexa, mas levamos em consideração que essa peça é facilmente compreendida sendo C mínima igual a 120, ao invés de mínima igual a 60. Então ela pode ser conduzida a 4 no fraseado. Mezzopiano, dinâmica que eu costumo considerar bem confortável para o executante. Fórmulas rítmicas, colcheia seguida de semicolcheia. O Arban já enfatiza isso muito bem. E eu acho que é justamente durante o nível intermediário que o estudante deve começar a praticar o Arban de maneira bem enfática. Então as fórmulas rítmicas aqui não são das mais complexas, como vocês podem observar. Uma pausa de semicolcheia pode representar um probleminha para alguns alunos que têm um pulso interno um pouco mais deficitário. Então talvez a partir aqui no terceiro tempo desse compasso pode ser um desafio. E uma nota relativamente aguda, temos aqui o Sol 4, que pode ser um empecilho para alguns instrumentistas. Aprender a respeitar o valor de notas longas e pausas, que é algo também que muitas pessoas não se atêm, até por um problema de aprendizado teórico ou por um problema de pulso interno. E o tema A, ele se repete dentro desse contexto o tempo todo. Os saltos de oitava que verificamos aqui podem representar um pequeno problema técnico para alguns estudantes. Até mesmo a questão da afinação, levando em consideração que o Ré grave aqui ele tem afinação alta, enquanto o Ré médio tem afinação baixa. Então isso já implica em um problema de afinação a ser resolvido. Ok, indo para o tema B. Vamos lá. O tema B eu acho que ele até pode ser um pouquinho mais difícil. Ele vai mais rápido e a nota mais aguda deixa de ser o Sol para ser o Lá. Então já tem um desafio um pouquinho mais interessante. Esse tema é um pouco mais no caráter do staccato, menos lírico, e tem que ser tocado com bastante precisão do golpe de língua. É interessante notar que existem pequenas pausas entre as intervenções. Isso proporciona um descanso para o trompetista. Levamos em consideração que o trompetista de nível intermediário ainda não está no ápice da formação da embocadura, então talvez ele não tenha resistência para tocar imensas frases sem precisar de se recuperar. Então aqui temos esses compassos de descanso, essas pausas aqui muito bem-vindas. E uma pequena cadência, que já nos introduz aqui uma fusa, uma figura rítmica que talvez possa ser até uma novidade para um trompetista de nível intermediário. Mas como ela é feita dentro de uma cadência, essa fusa ela pode assumir um caráter de liberdade rítmica. E aqui vocês podem ver a recuperação do tema A, na letra C. Então o tema A é reexposto de maneira bem semelhante a qual é feito. Então
né? A forma dessa peça é ABA, repete-se aqui, né? E uma pequena coda que vem a partir daqui. Até então, nada de diferente. É bem rica em articulação essa peça, né? Vocês têm legato, vocês têm o staccato, o tenuto em alguns poucos momentos, né? Uma nota tenuta aqui com a ligadura. Então já possibilita aqui uma gama de cores muito interessante para o trompetista. Veja só, aqui tem duas notas tenutas. Nada de absurdamente difícil e, ao mesmo tempo, representando um bom desafio para um trompetista que está no meio da sua formação musical, né? Para reforçar a minha análise, faço apelo a alguns sites. Vejam, por exemplo, aqui no freescores.com, a obra é considerada de nível intermediário, como vocês podem constatar na gravura. Assim como no site da ITG Youth, onde eles a categorizam também como uma obra de nível intermediário. No site Sheet Music Plus, igualmente nível intermediário, como vocês podem constatar. A maioria das fontes que eu encontrei foram provenientes de sites americanos, e isso faz um certo sentido, porque o próprio compositor é norte-americano. Mas eu encontrei essa fonte aqui num site belga, então vejam que os europeus também a consideram como nível intermediário. Os links destes sites estarão na descrição. A palavra lullaby significa canção de ninar, então podemos traduzir essa pequena peça como a canção de ninar do trompetista. E para encerrar a videoaula, fiquem com uma pequena execução do tema A dessa bela peça para trompete. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar, pois é através do incentivo de vocês que este vídeo atingirá ainda mais músicos trompetistas. Muito obrigado e até a próxima!